Eu mandei, né, para alguns taxistas, entendeu? Que haveria não, vai haver uma reunião, né, do presidente do sindicato aqui de Jabotão com o Ministério Público de Pernambuco. E imediatamente entrou no meu privado alguns taxistas informando que já estava encerrado, né, a discussão referente à inconstitucionalidade tanto da Lei 13.640 como também algumas leis municipais, entendeu? Sendo que eu desconheço isso aí, eu desconheço, entendeu? E porque alguns taxistas entraram no meu privado me mandando áudio desse tipo. Olha pessoal, pelo simples motivo, falsos líderes de taxista fizeram áudio e jogaram nas redes sociais afirmando, né, que no dia 8/5/2019 o Supremo julgou a Lei 13.640 e mais algumas leis municipais, né? Afirmando que não havia mais nada que fazer em relação à constitucionalidade dessa lei. Mas sendo que isso aí não é verídico. Isso aí não é verídico. Para que haja, entendeu? Um julgamento de uma ação de constitucionalidade de uma lei, primeiro tem que haver um processo de constitucionalidade daquela lei, entendeu? Fazendo a juntada de toda a documentação, de todas as leis que aquela determinada lei está violando, entendeu? E com diversos artigos, e entrando com ação de constitucionalidade, para que o Supremo analise todas as violações. Porque essa lei 3.640, ela só não violou o CTB não, ela violou várias as leis federais, entendeu? Então não é assim como esse falso líder de taxista está se referindo na rede social, não. É totalmente o contrário do que ele está dizendo. No dia 8/5/2019 só foi julgado a proibição. O aplicativo é proibido ou não é proibido. Essa ação foi feita através do partido Jair Bolsonaro, né? O atual presidente da República, que é o PSL. Essa ação realmente foi contra o taxista e o PSL ganhou. Entendeu? Quer dizer, o STF decidiu que realmente é inconstitucional se pode, a prefeitura fazer lei para se proibir os aplicativos. Então o mérito dessa ação foi esse aí. Não tem nada a ver com outro tipo de ação. Esse aí foi o mérito da ação. Bom dia, os falsos líderes de taxistas, os ativistas que se encontram aqui também, os ativistas deles, dos falsos líderes de taxistas e falsos políticos, e os demais integrantes aqui desse grupo. O Carvalho foi quase que perfeito. Eu concordo com quase tudo que ele disse. Esse julgamento que houve agora, essa semana, no dia 8 de maio de 2019, julgou apenas as leis municipais. A ação direta de inconstitucionalidade de autoria do partido do Jair Bolsonaro e da Confederação Nacional dos Serviços pediram apenas e objetivamente que julgassem as leis municipais de Fortaleza e São Paulo, que na essência dessas leis municipais
de Fortaleza e São Paulo, tratavam sobre o trabalho do motorista, que ele é intermediário pelas empresas que oferecem serviço para esses motoristas. Então, os ministros seguiram o que o direito brasileiro determina e o que está previsto na Constituição no artigo 21 e 22. Em alguns incisos, aqui no artigo 21, inciso 24, se não me engano, e no artigo 22, inciso 9, 11 e 16. Resumindo o que diz esses artigos, compete à União legislar sobre profissões e trabalho. E nessas duas legislações que foram criadas nos municípios que eu já citei, tratavam sobre esse assunto. E reforça a ideia interpretação que a Ordem dos Taxistas do Brasil tem já há alguns anos, desde 2011, que no momento que os municípios produzem leis para a profissão de taxista, estão legislando sobre a profissão. E se os municípios legislam sobre a profissão de taxista, elas também estão inconstitucionais. Só que cria essa condição dos municípios, ela não foi, como muitos equivocadamente dizem, que os municípios estão com poder e têm o poder sobre a profissão de taxista porque está na Constituição. Não é. Os municípios assumiram o poder sobre a profissão de taxista em regulamentar, fiscalizar, emitir, suspender e cassar as autorizações, tudo ligado à profissão de taxista a partir de 2013. Porque antes de 2013 não havia nenhuma legislação federal que dava poderes aos municípios a tratarem sobre assuntos ligados à profissão de taxista. De tanto que a Ordem dos Taxistas do Brasil bateu nisso, os falsos políticos e os falsos líderes de taxistas foram a Brasília criar uma lei federal que legitimava de forma inconstitucional que municípios estivessem amparados com uma lei. Porque na Constituição Federal do Brasil e no direito brasileiro, a única competência dos municípios é o serviço público de transporte coletivo. Serviço público de transporte coletivo. Essa é a competência dos municípios. O serviço da profissão de taxista é um serviço privado de transporte individual de pessoas. O serviço da profissão de taxista é um serviço privado de transporte individual de pessoas, em veículos até 7 lugares. Então, fica aí que nós temos que lutar, sim, para anular a Lei Federal 13.640. Mas só por quê, né? Pelo fato de o falso líder de taxista colocar áudio na rede social, afirmando que o STF também tinha julgado a Lei 13.640, sem que houvesse uma ação de constitucionalidade, já induziu o taxista ao erro. Porque, veja só, o procedimento de algum ministro lá foi errado. Por quê? Porque teve ministro que agiu com parcialidade. Isso aí é contra o regulamento da OAB, né, que é da Ordem dos Advogados do Brasil. Nem o juiz ele pode ser parcial. Em qualquer ação, todo juiz, de acordo com o ordenamento das OAB a nível de Brasil, ele tem que ser imparcial. Ou seja, ele não pode ficar nem no lugar de A e nem no lugar de B. Ele tem que ser imparcial, ele tem que julgar de acordo com como se manda a lei, como se manda a Constituição Federal. Que foi isso que não aconteceu. Teve ministro lá que
em vez de agir como juiz, ele agiu como advogado da Uber. Foi logo dizendo que a Uber é melhor do que o táxi, o aplicativo é melhor do que o táxi. Agora é isso aí, sem se ter nos autos do processo nenhum estudo referente à violência praticada pelos parceiros, referente à mobilidade urbana e referente aos danos, né, que a empresa de transporte está causando, não só no nosso Brasil, mas no mundo. Aí já vem um ministro de Supremo, um ministro de uma alta corte, entendeu? Fazendo julgamento de algo que não lhe compete. E competia sim. Ele fazia o julgamento da proibição dos aplicativos por parte da prefeitura, mas não da lei 13.640. Porque até o momento eu desconheço qualquer ação de constitucionalidade referente à lei 13.640. Qualquer partido político, qualquer entidade representativa que tenha competência de entrar com ação de constitucionalidade em cima da lei 13.640, pode se entrar sim. E pode se questionar a inconstitucionalidade dela. Porque na realidade ela violou lá várias leis federais. Então não tem nada a ver com o que esse líder taxista falou na rede social. Induzindo a categoria o mesmo. Esse juiz do STF, que não foram todos, ele agiu errado, ele agiu com imparcialidade. Isso aí não é permitido. Entendeu? Em vez de ele agir como juiz, ele agiu como advogado da empresa de transporte, se aproveitando da fragilidade da categoria, e ainda tem um líder de taxista, um falso líder de taxista, que vai para as redes sociais induzir a categoria ao erro. É isso aí, Carvalho. Meus parabéns em nome da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Temos que fazer realmente resistência, e tem resistência, e muita luta contra esses falsos líderes de taxistas, que muito antes de aparecer essas empresas como Uber, eles sempre induziram a maioria dos trabalhadores ao erro, ao equívoco, e colaborar com as injustiças que existem na profissão de taxista. Então, ô Carvalho, nós temos que verificar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, lá do STF, ele realmente cometeu uma conduta indevida e merece sofrer uma denúncia, uma representação lá no Conselho Nacional de Justiça. Vamos promover isso e vamos divulgar nas redes sociais e principalmente nas ruas que lá na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, que de autoria do partido do presidente Jair Bolsonaro, PSL, e também na petição do Conselho Nacional de Serviço, o CNS, não havia pedido de ação direta de inconstitucionalidade para julgar a Lei Federal 13.640. E os falsos líderes e os falsos políticos que estão espalhados por todo o país, que sempre articularam contra a profissão de taxista muito antes de aparecer a Uber, já estão defendendo o capital, já estão articulando para induzir os taxistas a serem derrotados na ideia, na ação para anular a Lei Federal 13.640, por motivos escusos que nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, sabemos perfeitamente o que tem por trás disso. E vai haver luta, e eu tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha. Então, Carvalho, você está de parabéns, e vamos lutar, vamos resistir e vamos promover em todo o país a ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Federal 13.640. Agora, nós temos que
mudar o sistema aplicado na profissão de taxista. Nós temos que também acabar com todas as injustiças, resistir na luta contra as injustiças que são aplicadas nos trabalhadores e que os 500 mil taxistas auxiliares registrados nos táxis têm o direito de exercer a profissão com o próprio táxi e a própria autorização, e quem quiser ser taxista tem que ser respeitado o direito das pessoas, um direito constitucional, de poderem exercer a profissão, de entrarem, mas não de uma forma banal. Nós temos que exigir para os novos e para os que retornarem à profissão de taxista, antes a exigência do ensino médio completo, do curso técnico de taxistas, em instituições autorizadas pelo MEC, e serem aprovados no exame do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. Nós temos que retirar a profissão de taxista que se encontra nas mãos dos municípios, está sequestrada em cárcere nos municípios, no poder público municipal, há quase 50 anos. E os municípios fazem da profissão de taxista um balcão de negócios, para que os falsos líderes de taxistas enriqueçam e também enriqueçam os empresários que exploram os trabalhadores que exercem a profissão de taxista por diversos meios. Meus parabéns, Carvalho. Foi muito bom as suas palavras, as suas frases, e vamos à luta. Porque nós da OTB, nós da Ordem dos Taxistas do Brasil, acreditamos que você sozinho é capaz de mover montanhas. Nós juntos somos capazes de mover o planeta. Meu nome é Paulo Silva, eu sou taxista titular, ex-taxista auxiliar e representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. A ética por princípio, a educação por base e o profissionalismo por fim.